Bem, olá, me chamo Gabriel Medeiros e eu vou apresentar aqui o meu projeto da disciplina Programar em Linguagem Interpretada. Bem, assim, a minha ideia inicial seria fazer um back-end e um front-end separados. Aí no caso, o back-end eu iria fazer com ASP.NET Core e o front com Angular mesmo. Só que devido a questões aí de tempo no meu estágio, que tá muito corrido, eu acabei só fazendo front com Angular e acabei utilizando dados mocados. Mas aqui só para apresentar o back, o que eu iria fazer. Isso aqui é no ASP.NET Core e eu utilizo aqui um framework chamado ABP Framework, na qual ele já me fornece o CRUD automático. Eu não preciso estar fazendo o CRUD na mão. Então, só de eu definir aqui no App Service, primeiramente, obviamente, eu defino crio a minha entidade, crio o meu DTO e faço ele herdar aqui dessa classe CRUD App Service, né? Então, só de fazer isso eu já tenho, por meio desse framework, eu já tenho o meu CRUD automático, né? Então eu posso aqui mostrar como ficaria o meu CRUD. Push, get, put, delete, né? E o detalhamento aqui de forma automática. Eu não preciso estar fazendo isso na mão. Só preciso criar o service da entidade e fazer herdar desse CRUD App Service, que é do ABP Framework. Enfim, eu só consegui fazer a entidade de médico, né? Teria a entidade de usuário, paciente, né, para ficar o back-end completo. Infelizmente, por questões de tempo, não consegui, não desenvolver completamente o back-end. Mas agora apresentando o front-end, como dá para ver aqui a minha estrutura, né? Essa é a minha estrutura do front-end. Deixa eu só minimizar aqui. Tá, minimizei. Bem, então essa é a minha estrutura. Eu criei aqui uma pasta de auth, que no caso vai ter relação com a tela de login. E aqui, para iniciar, eu criei uma guarda, né? Isso aqui ele vai ser responsável por, lá no route, né, nas rotas, eu chamo ele. Porque se eu entrar nessa página aqui, por exemplo, pacientes, cadastrar o pacientes, se eu entrar aqui nesses paths, né, eu não vou poder acessar, porque ele está protegido com auth guard. Aí basicamente aqui eu vou ter a injeção, aqui está injetado via signals, né. Eu vou ter a injeção do auth service e do router, né, que é uma classe de rotas, né, classe para gerenciamento de rotas. E aqui ele faz uma verificação. Se ele não estiver logado, ele vai redirecionar o usuário para a tela de login. É basicamente isso que ele faz. Aqui eu criei o interceptor. Só que como nós não estamos utilizando aqui o HTTP client, né, eu não estou fazendo integração com back-end, eu acabei não utilizando o interceptor. Fica para uma melhoria se um dia eu fizer a integração com back-end. Aqui temos nosso service, né, o auth service. Ele vai utilizar aqui essa users mock. Eu defini uma interface mocada de dados mocados. Então tem o nome, e-mail, password, né, dos usuários. Então aqui ele vai utilizar esse mock de interface. Aqui eu tenho um método de login, no qual ele vai receber o e-mail, a senha, e ele vai lá naquela interface e vai procurar o e-mail e a senha, né? Se esse user existir, né, se existir esse e-mail e essa senha lá, eu armazeno no local storage, né? Eu armazeno aqui um token, né, um token imaginário, né, um token mocado também, fake, né, e também o usuário. Então eu armazeno no local storage se esse user existir, né, se for um desses dois aqui.
Eu também tenho um método de logout, que é para remover o user do local storage. Eu tenho um método para verificar se ele está logado. E eu tenho um método aqui para get user, né, para ir lá no local storage e verificar se existe aquele usuário. Serão métodos que serão utilizados, né, isso aqui é um service, as regras de negócio. Serão métodos que serão utilizados posteriormente nos TS, né, os componentes. Aqui é o mock. Aqui são os models, né? Eu criei models, só que como eu não estou fazendo integração com a API, não estou fazendo integração com o back-end, no momento não precisaria utilizar models. E aqui eu tenho os services, né? Eu tenho services de médico e de paciente. Aqui eu já coloquei a interface do médico aqui, né? Então, na verdade eu poderia ter importado, né, daqui. Poderia ter colocado aqui e importado, mas enfim, eu já coloquei a interface aqui do médico, né? E aqui eu também estou utilizando dados mocados, né? Então, coloco esses dados mocados aqui e defino aqui um método de listar, que vai simplesmente retornar esses dados, e um método de adicionar, né? Que vai utilizar, além dos que já tem, né? Ele vai utilizar aqui o spread operator para adicionar mais, né? Serão métodos que também serão utilizados posteriormente. O paciente é a mesma coisa, eu tenho uma interface dele, tem um método de listar que retorna esses pacientes aqui, esses objetos. Tem um método de adicionar também, a mesma coisa, o mesmo princípio. E aqui a componentização, né? Então eu tenho as páginas, página home, página login, página home, login, médico, form, que é para cadastrar o médico, médico list para listar os médicos, paciente form para cadastrar os pacientes, pacientes list para listar os pacientes. Acabei não utilizando essa pasta shared, seria para criar algum componente que seria reutilizável, mas como é um projeto muito simples, acabei não criando nenhum componente reutilizável. Eu vou demonstrar aqui, para não ficar muito longo, né, falar de todos os componentes. Eu vou demonstrar aqui o componente de form, algum componente de form no paciente aqui, e eu estou utilizando aqui o Reactive Forms, né? Então eu faço aqui o import do Reactive Forms, defino aqui no construtor, né, as minhas injeções. Aqui eu optei fazer injeção via construtor normal mesmo, não fiz injeção com signal, como eu fiz lá com Alf, né? Enfim, faço a injeção aqui no constructor, do form builder, né? Do service do paciente, para utilizar aqueles métodos lá do service do paciente, e da rota, né? Da classe de rota, aqui eu vou para poder navegar para uma rota. Então aqui no meu, com respeito ao ciclo de vida, né? No meu NGO init, assim que ele carrega, né, então a página ele já aparece esse form. Então aqui eu estou definindo dois campos para o form, o nome e o e-mail, né? Então aqui eu coloquei validações simples, né? A validação que o nome é obrigatório, o e-mail é obrigatório, e aqui também tem que ser do tipo e-mail, né? Arroba com alguma coisa depois para ele poder aceitar. Então isso é o que aparece no início de vida do componente, quando o componente é carregado. E aqui eu tenho um submit, né, que ele vai me retornar um alert, paciente cadastrado com sucesso, e após eu cadastrar o paciente ele vai me retornar através do router, né, ele vai me retornar para a tela de pacientes, para a tela de lista de pacientes. É a mesma coisa com o médico, né, o form do médico é a mesma coisa, e o form de lista é simples, né, acho que não preciso estar me aprofundando aqui. Eu vou chamar o service, aqui no caso do médico, de Medic's List Component. Eu vou chamar o service do médico e pegar aquele métodozinho listar, né, para listar os meus médicos. E aqui também eu coloquei não utilizei router link, né, para navegar entre rotas. Eu fiz um método aqui para navegar entre rotas, né? Então aqui eu tenho um HTML exemplificando isso, né, exemplificando a lista, né, de médicos no caso. Tá, então acho que é isso. Eu vou explicar componente por componente porque é desnecessário. E agora eu vou mostrar o nosso sisteminha, né? Então aqui eu tenho que colocar a senha que está lá no mock.
né? Colocar a senha aqui, o e-mail, né? E a senha. Senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faço o login, usuário logado com sucesso. Simplesinho, né? Um CRUD, não é nem CRUD, né? É só um local storage mesmo. Então, home, página home, vou aos pacientes, tem a listagem dos pacientes. Não era nem para listar esse ID aqui, mas enfim, era só para listar nome e e-mail mesmo, pacientes. Cadastro um novo paciente. Aqui eu coloco, eu tenho que colocar o e-mail porque o validator tem um e-mail lá, né? Então arroba alguma coisa. Pode ver que o botão antes ele não aceita, né? E se eu colocar aqui ele vai aceitar, salvar. Paciente cadastrado com sucesso, retorna, né? Para minha tela de pacientes. E aqui eu tenho um paciente cadastrado, né? Aqui era para eu colocar um botão de voltar também, mas enfim, acabei esquecendo. Médicos é a mesma coisa, tem os médicos, né? E aqui eu posso cadastrar um novo médico, né? E médico cadastrado com sucesso, lista aqui. E aqui eu tenho o método de sair, né? Então eu clico em sair e ele retorna para minha página de login. Bem, é isso, acredito que seja isso. Para rodar essa aplicação aqui, tá tudo aqui no Redmi, né? Então coloquei tudo que é necessário para rodar. Clone no repositório, dá o npm install para instalar gpdensys e dá o ngserve para rodar o projeto, rodar o servidor, né? Então, enfim, aqui o mock, né? Para pegar a senha e o e-mail. E aqui um exemplo de login válido. Então é isso. E enfim, finalizo aqui a minha apresentação.